Paulo está a falar de uma igreja, de um povo que foi tão tocado pelo Senhor. Um povo que se comprometeu tanto com o Evangelho de Jesus, que se tornou um exemplo para os outros, um modelo a ser imitado. Todos queremos mais de Deus na nossa vida, mais de Deus na família, mais de Deus enquanto igreja, enquanto comunidade, mais da glória de Deus manifesta, não por causa de nós, mas que haja um avivamento na nossa cidade, no nosso país, gente a se converter. Um 2024 cheio do mover de Deus, do poder de Deus, que o propósito de Deus se cumpra. Que nós possamos, enquanto igreja, em 2024, duplicar em paixão por Jesus, paixão pela palavra de Deus, em santidade, em temor, em compromisso, duplicar. Há um preço a ser pago. E eu não estou a falar do preço da nossa salvação, porque esse já foi pago por Jesus na cruz do Calvário. A nossa salvação já foi consumada. Quando nós pagamos um preço, nós vamos para outro nível. Quando nós deixamos de pagar o preço, corremos o risco não só de ficar no mesmo nível, mas andar para trás. Quando eu olho, por exemplo, para a igreja primitiva, os primeiros cristãos, onde tudo começou, lá em Atos dos Apóstolos, irmãos, aquela geração viveu coisas incríveis. Naquela época, cada pessoa que se convertia a Jesus e ao Evangelho de Jesus, e eles podiam ser mortos por causa da sua decisão. Se tu queres ir mais além, queres alcançar alguma coisa, há um preço a pagar. Primeiro, pagar o preço das prioridades. Os evangelhos relatam muitas e muitas pessoas que tomaram esta decisão de seguir a Jesus. E em todos esses relatos, nós vemos que essas pessoas tiveram que pagar o preço das prioridades. Eles tiveram que largar alguma coisa em prol de seguir a Jesus. Os nossos hábitos vão determinar os nossos resultados. Nada muda de 2023 para 2024 a não ser o calendário. Às vezes, essa mudança no calendário pode nos ajudar a tomar decisões. De quê? Por exemplo, mudar os nossos hábitos. E esses hábitos, irmãos, funcionam como sementes. Se eu não semear nada hoje, eu não vou colher nada lá amanhã. Deixaram as redes para trás. Há um preço a pagar. Há algo a deixar para trás. Quando falamos de prioridades, falamos em largar algo. Mas aquele jovem rico, Senhor, o que é que eu hei de fazer para ter a vida eterna? Jesus o amou e disse, olha, vende tudo quanto tem, lhe dá aos pobres, vem e segue-me. E ele não conseguiu pagar o preço das prioridades. Não há nada que eu abdique por amor a Jesus ao Evangelho que Ele não vá retribuir mais e mais. Eu nunca vou lhe conseguir dar mais do que aquilo que Ele me dá, do que aquilo que Ele me abençoa, porque Ele é um Pai bom. A prioridade é Jesus, a prioridade é o Evangelho de Jesus, a prioridade são os princípios do reino de Deus. Segundo, pagar o preço do orgulho. Na João Ferreira de Almeida diz, dá graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele favorece os humildes. Estamos a falar em quê? Em pagar o preço do orgulho. Aquele general, o Naamã, aquele homem era o chefe do exército da Síria. Ele era um homem respeitado pelos seus feitos. Ele era um homem honrado. Ele era um homem influente naquela Síria. Mas ele tinha um problema. Ele estava leproso. Deus abençoa aqueles que são humildes. E ele se humilhou e mergulhou, e a 7ª vez, o que é que aconteceu? Ele saiu curado. E aprendemos com humildade. Não é a minha maneira, é a maneira de Deus. Quanto mais pagamos o preço do orgulho, mais nós vamos falar de Jesus. Pagar o preço da oração. Não há limites para a oração. Ele vai responder derramando o seu Espírito. É assim que trazemos avivamento para a nossa geração. Deixemos que seja Deus a nos guiar, porque nós precisamos, sim, orar, mas nós precisamos de, sim, agir, mas não agir da nossa força, não agir com a nossa capacidade humana, mas deixar que seja o Espírito de Deus a agir na nossa vida. Quando Amaleque faz
guerra ao povo de Israel. Havia duas coisas que está aqui a acontecer. Josué e um povo estão na batalha, lá a lutar fisicamente, e Moisés está lá no cume da montanha a orar ao Senhor. Levantar os braços de Moisés e ficou ali. Os outros dois a sustentar aqueles braços. E diz que então Josué e o povo venceram Amaleque ao fio da espada. Oh, igreja, não se deixe enganar. Não há substituto por uma vida de oração. Aquilo que eu tenho que fazer é ser o exemplo. Aquilo que eu tenho que fazer é eu orar. Aquilo que eu tenho que fazer é eu pagar o preço das prioridades. Aquilo que eu tenho que fazer é eu pagar o preço do orgulho. Eu só tenho que ser o exemplo, fazer e atrair outros para que nós possamos buscar ao Senhor. Então sim, se nós trabalharmos arduamente, no final do ano 2024, nós vamos levantar o Senhor e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado por este dobro, que não é obra das nossas mãos, mas é a Tua graça, porque Ele diz que abençoa, dá favor àqueles que são humildes.